Atenção! Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que vamos debater alguns temas de interesse para a comunidade. Bom dia, João. Olá, bom dia Eva, bom dia a todos que nos estão a ouvir. E neste episódio especial começamos com uma novidade, com um evento que tivemos na Associação Ateísta Portuguesa. E antes de passarmos às notícias, João, como é que correu o primeiro congresso Livre Pensamento da Associação Ateísta Portuguesa? Boa pergunta, correu muito bem, foi muito bem avaliada pelos participantes, também eu que estive lá achei que correu muitíssimo bem, também no meu caso também superou as expectativas que tinha. Foi um projeto que demorou a sair, porque tivemos dificuldade em encontrar um local, depois finalmente encontramos. E este congresso estava inicialmente previsto para ser em Mortágua, porque queríamos homenagear também Tomás da Fonseca, um ateu, um anticlerical, um livre pensador, e Mortágua era precisamente a terra onde ele tinha nascido e fazia todo o sentido que fosse lá. Infelizmente, por questões de agenda local, não conseguimos, temos de procurar outro sítio. Foi um dos nossos associados, o João Sequeira, que sugeriu fazermos em Coimbra, e assim foi. Reunimos na Casa Municipal da Cultura, que nos acolheu muito bem, também isso correu muitíssimo bem, é um bom local, recomendo para quem quer organizar eventos, as pessoas, os funcionários muito prestáveis, e, e os temas foram muito interessantes, muito variados e muito interessantes. Eu fiz digamos, a sessão de abertura em que analisei, olhando para os comunicados, que temas é que tínhamos, que a associação abordou ao longo dos tempos, como é que isso evoluiu e como é que se enquadrou, como é que se enquadraram esses temas no contexto das referidas épocas, porque o ateísmo hoje é diferente, os temas abordados no ateísmo hoje são diferentes dos temas abordados quando a associação surgiu, e eu quis entender isso, quis entender qual foi a evolução dos temas, o que é que influenciou a nível nacional e a nível de contexto também internacional, o que é que terá influenciado essa abordagem de diversos temas. E a outra palestra que foi muito elogiada, porque trouxe aqui à baila o pensamento crítico, a importância do pensamento crítico na maneira como se aborda as questões religiosas, foi trazido por Anabela Pinto Poulton, uma académica com uma carreira internacional que aceitou vir ao nosso evento, e o tema foi muito interessante. Portanto, falou de vieses, falou da maneira como as razões cerebrais que levam a que tenhamos algumas crenças, porque é que acreditamos, o que é que nos leva a acreditar, e ajudou a naturalizar aqui o termo correto, o fenómeno da crença. Pronto. Depois tivemos o Xavier Basto, que pertence à Associação República e Laicidade, portanto o convite foi endereçado à Associação República e Laicidade, que enviou o Xavier Basto, que é um conhecido membro dessa associação, que nos veio responder à pergunta se Portugal é um país laico. E foi um tema, digamos, desafiador, porque a resposta que ele deu não seria, obviamente, a resposta que eu daria, e, portanto, gostei muito de ouvir a perspectiva dele. Ele diz que há várias maneiras pelo menos três maneiras de abordar a laicidade de um Estado, desde a ausência de laicidade até um Estado completamente laico, e colocou na sua opinião, olhando para os dados que tinha, qual é que era a sua opinião sobre a laicidade atual do Estado. Depois tivemos também outra palestra bastante interessante sobre a arqueologia do lixo religioso, que é um tema que não se ouve falar, eu ia dizer não se ouve falar muito, mas mais do que isso não se ouve falar. E portanto, até eu, que estou mais ou menos por dentro destes temas, não sabia não sabia que se estudava a arqueologia do lixo religioso, e essa palestra feita pelo Joel Santos e pelo João Sequeira
e também desenvolvida pela Tânia Casimir, mas que não estava, a Tânia não esteve presente. Portanto, foi o Joel e o João que fizeram a apresentação, que nos mostra como é que às vezes eventos aos quais os clientes vão para prestar, por várias razões, para provar a sua fé, vão em peregrinação, vão em festa e em comunhão com outras pessoas, com outras pessoas que pensam como eles. E não se percebe, não tem noção, nem eu tinha, enquanto pessoa não crente que está de fora a ver estas coisas, a quantidade de lixo que é feito, através de lixo mesmo plástico e lixo velas, que é feito durante esses eventos religiosos. Portanto, é algo que é um assunto para o qual as pessoas não pensam e acho que foi muito interessante, extremamente interessante trazer este problema também de um ponto de vista científico, neste caso de um ponto de vista das humanidades e das ciências sociais. Portanto, eles fizeram de um modo bastante imparcial, também devo dizer isto. Portanto, não foi tanto com o objetivo de atacar esses eventos. Foi uma análise que me pareceu a mim, que estava a assistir, bastante isenta e rigorosa, e depois cada um tira as suas conclusões do que ouviu, obviamente. Depois, para fechar o evento, fechámos com chave de ouro, em que a última palestra esteve a cargo de Eva Monteiro, aqui minha companheira de podcast, que apresentou a palestra com o título Religião, Seitas e Mentalidade de Culto, em que falou precisamente de vários fenómenos de culto, de seitas destrutivas, grupos de autocontrole, e depois no final ainda abordou a sua experiência que teve na prática que levou aos resultados, cujos resultados levaram à criação de um podcast sobre, intitulado, aliás, Portugal de Culto, em que analisou várias destas situações e acho que isto foi muito enriquecedor para quem estava a assistir. Creio que a maioria já teria conhecido o podcast, outros, de certeza, os que não conheciam ficaram com interesse em conhecer. E no final disto houve uma mesa redonda e um dos temas abordados foi precisamente o Tomás da Fonseca, que era a personalidade histórica que pretendíamos homenagear, e nos documentos que partilhámos com os presentes, numa pasta com alguns documentos, estava lá um texto de homenagem a Tomás da Fonseca, escrito pelo João Nascimento. E eu sobre isso tenho a dizer que é mais do que um texto sobre o Tomás da Fonseca, é aquilo para mim, a maneira como o João Nascimento escreve, nota-se que ele tem gosto em escrever, é uma obra, é uma obra artística, literária, que dá gosto de ler. Portanto, é mais do que um texto, é um texto que dá muito gosto de ler, e para além de ser informativo sobre a vida e obra de Tomás da Fonseca, ficamos a conhecê-lo um bocadinho melhor quem já o conhecia, e quem não o conhecia, quem se deparava pela primeira vez com esse personagem histórico, fica com uma boa noção de quem foi, de modo muito resumido, e isso admira a capacidade que ele teve de sintetizar a enorme quantidade de informação que leu para escrever este texto. Portanto, foi isto. Depois houve vários momentos de convívio. Para quem almoçou antes do evento, houve esse convívio, houve algumas pausas em que as pessoas também conseguiram falar, pôr a conversa em dia, e depois no final fomos jantar. Quem ficou para jantar esteve a jantar, foi a maior parte, e também foi uma oportunidade de convivermos, porque é isto que se pretende também com estes eventos. Por um lado, passar conhecimento, partilhar ideias, mas também conviver e estreitar os laços entre nós. E foi um momento extraordinário de partilha. Muitas destas pessoas nunca tinham estado juntas pessoalmente, foi a primeira Sim. vez que nos vimos, mas já nos conhecíamos há anos e isso foi extraordinário. Foi um recomeço, um retomar do contacto pessoal com os nossos associados. E todos eles, creio, gostaram muito desta experiência. Foi muito interessante ouvir todas as palestras, foi muito interessante ouvir os comentários e as perguntas depois de cada uma das palestras. No fundo, às vezes aí até é o momento em que a troca se torna cada vez mais interessante. E, claro, a parte do jantar, não posso negar que é sempre a mais divertida e espero que tenhamos a oportunidade de repetir mais vezes este tipo de iniciativas e certamente que o faremos, porque já temos algumas iniciativas planeadas no bolso, prontas a sair, estão no forno, mas ficam prometidas. João, e em relação às notícias que mais nos interessam, o que é que nos trazes hoje?
Bom, a nível internacional, vou repescar um tema que já foi abordado entre nós, que é a questão do Sudário de Turim. E vou repescar esse tema porque houve desenvolvimentos nos últimos meses. Portanto, eu gostava de relembrar que este foi um tema que se tornou muito caro para nós neste ano, ao longo deste ano, porque no nosso clube de leitura ateu, o Antídoto, já falámos sobre os sudários, no geral, em particular o sudário de Caduim. E depois fizemos um episódio especial sobre também os sudários, em que tivemos vários membros presentes. Estavas tu a conduzir esse episódio especial, mas também estava o João Sequeira, o João, agora o apelido dele, o outro João, Tavares. e o João Tavares, e eu e o Paulo. Bem, foi uma conversa interessante à volta do tema dos sudários, porque cada um deu a sua perspectiva consoante os seus interesses e o seu conhecimento sobre o tema. E um dos fatores que foi analisado, inclusive nesse episódio do podcast, foi precisamente a questão da datação histórica do sudário que aponta, portanto, com ferramentas científicas, em particular o carbono 14, que aponta para uma origem medieval e que depois, cruzando esta informação com os dados das humanidades, que reforça essa ideia de que o sudário é de uma época medieval e, portanto, nunca poderia ter pertencido a Jesus, que foi muito anterior ao período medieval. No entanto, nos últimos meses veio à tona várias críticas ao conhecimento que se tem sobre a datação do sudário, dizendo que todas essas datações, todas essas informações estão erradas e na realidade o sudário seria muito mais antigo. E foi precisamente esse debate que nos levou a abordar o tema no podcast. E isso ganhou particular destaque a nível social e nos meios de comunicação quando houve atores a promover também essas ideias. Portanto, quando há personalidades conhecidas a defender certas ideias, elas tornam-se mais mainstream, tornam-se um assunto do momento e foi isso que aconteceu. Entretanto, surgiu uma notícia, e por isso é que eu trago agora este tema novamente aqui ao podcast, em que investigadores na área das humanidades, novamente, encontraram um texto que seria a crítica mais antiga sobre o Sudário de Turim, sobre a historicidade do Sudário de Turim. Isso teria sido Nicola Oresmo, um teólogo do século XIV, que já nessa altura descrevia o sudário como um engano claro e patente que teria sido orquestrado por clérigos para obter donativos dos fiéis. E essa investigação, esses dados foram depois publicados no Journal of Medieval History. Pronto, era este o tema que trazia, com algumas atualizações sobre o tema. Portanto, onde eu quero chegar com isto é que continua a haver reforço através de novas evidências de que o sudário de Turim em particular não é tão antigo como os crentes parecem fazer crer, mas continua a manifestar a datação, apontando-a para uma altura da medievalidade. Nós sabemos que isto é um bocadinho inconsequente para o mundo, no sentido em que, ainda que o sudário fosse real, que é coisa que nós sabemos que não é, não provava nada em relação ao sobrenatural. Encontrar-se um artefacto pertencente a uma determinada pessoa só prova que essa pessoa tinha esse artefacto. Não prova rigorosamente mais nada, não é? Em todo o caso, aqui a questão da longevidade deste artefacto é o que parece estar a ser utilizado e ter sido utilizado até agora como prova do sobrenatural. E o Vaticano está aborrecido com esta situação. Estão agora a cutucar o sudário de Turim e a querer dizer que o sudário de Turim não é real, que é uma fraude, já desde esse teólogo medieval, que há pessoas a colocar isto em causa. Pois, com certeza, porque há mentiras que não se conseguem esconder assim tão bem e assim durante tanto tempo. E por isso não me estranha que já na altura houvesse gente a saber o que estava a passar e a querer
contar ao mundo a verdade. Em todo o caso, eu gostava até de te falar aqui de uma notícia do Vatican News. Como tu sabes, eu leio com muito fervor, até quase religioso, as notícias do Vatican News, porque são umas atrás das outras, cada tiro, cada melro, e este é mais um tiro ao melro, e diz assim. E já agora isto é de agosto de 2025, portanto, isto calhou aqui durante as nossas férias do podcast, mas cabe aqui no tema. Santo Sudário, preocupação com as conclusões superficiais sobre a sua autenticidade. O arcebispo de Turim, custódio pontifício do tecido do sudário, critica o recente artigo que sugere a formação da imagem por meio de um baixo relevo medieval, hipótese refutada pela análise do Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário, que recorda que numerosos estudos físico-químicos já descartaram a origem pictórica ou por contacto com um baixo relevo de relíquia. Isto é, para inglês vês, não é? Se quiserem depois podem ver isto no Vatican News. E centra-se imenso sobre a análise do Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário. João, quem é que tu achas que está por trás do Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário? Imagino que seja alguém do Vaticano ou alguém religioso. Com certeza que sim. E como tal, o grande problema destas análises é a falta de isenção. Cabe aqui todo o interesse do Vaticano em que as pessoas continuem a acreditar em relíquias, porque isso vende. E ao arcebispo de Turim vende muito mais. É assim que ele sobrevive. Não vamos deixar, contudo, morrer esta análise certeira, histórica, científica da falsidade do sudário de Turim, como também não devemos deixar morrer análises sobre outros supostos fenómenos sobrenaturais, como sendo Fátima, como sendo... como é que é aquela em França? Ajuda-me aqui. Lourdes, que é uma coisa também interessante, não é? É mesmo a Nossa Senhora, não é? Porque a Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Mas tu não podes cumprir uma promessa. Há de Lourdes em Fátima. E também não podes cumprir uma promessa. Há de Fátima em Lourdes. Porque isto são franchisinhos diferentes. Claro. Portanto, vamos continuar a analisar estas notícias e espero que os nossos ouvintes também façam a sua própria análise e que pensem um bocadinho sobre estas questões e o quanto isto ajuda a manter as massas engajadas e enganadas com a Igreja Católica. E outras notícias. Voltando outra vez à questão de sondagens, que de vez em quando também trago aqui ao podcast, porque vou acompanhando essas sondagens, esses inquéritos ao longo do tempo, porque me interessa saber como é que a situação da crença ou da descrença evolui, tanto no mundo como ao longo de períodos históricos. Surgiu agora um novo inquérito, agora desta vez pela Gallup International, que costuma fazer inquéritos sobre os mais diversos temas sobre questões sociais, em que analisa a variação da religiosidade ao longo do tempo e no espaço. E confirma-se que a religião a nível global está a decair, portanto o número de crentes está a diminuir, e enquanto o ateísmo está a aumentar. Portanto, e eu trago isto aqui, porque já trouxe noutros episódios, para indicar e reforçar que estes dados comprovam-se uns aos outros. Portanto, há aqui, não há informação contraditória, não é? Quando se faz uma sondagem ou um inquérito temos sempre uma amostra limitada, mas faz parte, por isso é que se usam ferramentas para eliminar, para mostrar que há uma representatividade, digamos assim, para eliminar o erro ou diminuir o erro. E o que estas sondagens e o que estes inquéritos demonstram consequentemente ao longo do tempo e coerentemente é que de facto a religiosidade está a diminuir e o ateísmo a aumentar, ou a não religiosidade a aumentar. Aliás, por falar nisso, esta análise faz a separação das duas coisas, da não religiosidade e do ateísmo. E não só a não religiosidade está a aumentar, como também o ateísmo. Ou seja, pessoas que se afirmam convictamente como ateias também está a aumentar. E eu estou a alertar para ou a salientar este pormenor, porque é uma das questões que tem surgido muito frequentemente no seio da nossa associação, que é a opinião de alguns associados que, por exemplo, no caso dos censos em Portugal, deveria ter não só a questão dos não religiosos, mas também um ponto a perguntar quem é que se afirma convictamente como ateu, para sabermos efetivamente quantos ateus é que somos e também como é que o ateísmo em Portugal varia.
E este texto, este inquérito revela, aponta esse aspecto. Pronto. E o que se verifica também é que a religiosidade é mais prevalente em países pobres ou em países em guerra também. Portanto, ou seja, onde há pobreza, onde as pessoas têm necessidades materiais que leva também a que procurem que também levem a ter necessidades espirituais e, e de caráter religioso. Pronto, isso é uma das notícias. E depois a outra, ainda a nível internacional, para concluir aqui esta etapa, trago também uma pergunta que é se o atual Papa é conservador ou liberal. E eu trago esta pergunta porque foi uma pergunta que nós nos colocámos, que muita gente se colocava, na altura em que este Papa foi escolhido. Que era, será que este Papa vai continuar na senda do Papa Francisco, que era um Papa tido como liberal, progressista, comparado com os seus anteriores, ou se, pelo contrário, a sua eleição iria levar a um maior conservadorismo da Igreja, ou seja, um regresso ao passado. E eu, na altura, a minha resposta foi: tenho as minhas dúvidas. As pessoas que o conhecem, porque estão mais por dentro destas questões da religiosidade, porque na altura falei com muitos amigos crentes e católicos em particular, e que diziam: não, este tipo é bastante progressista, ele vai abrir a igreja, vai torná-la ainda mais progressista do que era antes. Ou seja, eu achava na altura, quando havia essa opinião, que estavam a ser demasiado otimistas. Houve outros que tinham receio que ele fosse mais conservador, e a minha postura foi: pá, não sabemos, vamos ver o que é que sai daí e depois analisaremos quando houver mais dados. E esses dados agora chegaram, ou estão a chegar, e vão no sentido que eu previa. Para começar, o Papa, para além de ser um chefe de Estado, o Vaticano, é também o coordenador de uma grande organização. E uma organização que é muito diferente por todo o mundo. Ou seja, há regiões do mundo que são mais conservadoras, há regiões do mundo que são mais liberais, e ele tem de fazer o contraponto dessas duas forças, digamos assim. E o meu receio era que ele não se afastasse muito do que estava a ser, do que se previa que fosse, ou seja, um meio termo, ou seja, nem demasiado liberal ou não mais liberal, nem não mais conservador, porque tinha de gerir esses equilíbrios de forças. E é isso que se está a verificar. Por exemplo, numa notícia da Lusa, bastante recente, das últimas semanas, diz que o Papa promete continuar o legado de Francisco de inclusão de pessoas LGBTQ. Isto parece, ok, isto é uma mensagem de abertura, é ele a ser progressista e vai incluir pessoas. E isto até nos lembra a frase de Francisco: todos, todos, todos. Mas, e há sempre um mas nestas histórias, é que noutras publicações, noutras fontes noticiosas, que depois fui fazendo, digamos, entre aspas, fact-checking, isso na realidade o que eu quis saber foi mais pormenores, e as outras notícias dizem: Papa trava reformas nas mulheres e LGBTQIA+. Portanto, temos uma afirmação e o seu contrário. E isto era o que acontecia também já no tempo do Papa Francisco, em que surgiam notícias que eram bastante favoráveis ao Papa, mas depois, quando se ia a ler a entrevista toda, ou quando se iam procurar as reportagens que eram feitas, verificava-se que o Papa tinha sempre dito mais do que aparecia nas gordas, como se costuma dizer, nos títulos, nas frases principais. E se fôssemos a ler com detalhe tudo o que ele dizia, verificávamos que havia sempre algumas nuances, havia sempre os tais mas. E aqui é a questão de travar as reformas. O que é que se quer dizer com travar reformas? O que eu li dessas notícias mais pormenorizadas é que, no caso das mulheres, ele continua a negar o sacerdócio às mulheres na Igreja Católica, embora mantenha a postura do Papa Francisco, a política dele das mulheres poderem trabalhar na hierarquia católica, mas só até certo ponto. Portanto, na realidade não é abertura nenhuma, é manter o status quo, na realidade. E depois, na questão LGBTQIA+, também não avança porque está a manter a doutrina da Igreja. Portanto, pode dizer-se para fora, socialmente, que a Igreja tem de ser aberta, mas internamente não a abre plenamente, e, portanto, na realidade, não é, a Igreja Católica não é para todos, todos, todos. Aceita. Eu, outra vez, estive a falar, e muito recentemente, com um amigo católico que está muito envolvido, ou seja, ele não é só crente católico, ele está envolvido na vida da Igreja,
e da paróquia onde vive, e tivemos a falar sobre precisamente esta questão sobre as pessoas LGBT, e o que ele me explicou foi que a Igreja Católica defende que sim, que tem de haver uma aceitação das pessoas LGBT, mas que elas não podem ser totalmente inseridas na vida da Igreja porque vai contra a doutrina da Igreja. Portanto, assumir que as pessoas LGBTQIA+, são crentes, os crentes LGBTQIA+, são crentes como todos os outros crentes, que isso não poderia ser, segundo o que me foi explicado, porque a própria Igreja Católica estaria a assumir que a sua doutrina estava errada ao longo dos últimos anos. E, portanto, há aqui uma impossibilidade de avançar mais. Essas pessoas podem integrar a 100% todos os aspectos da vida religiosa dentro da Igreja Católica, desde que mudem a sua identidade. E esse é que é o problema. A Igreja Católica não está disponível para mudar a identidade dela própria em prol das pessoas que acreditam nela. Quer que essas pessoas deixem de ter vida, sejam zombies, porque não podem viver plenamente, para poderem integrar a Igreja Católica. E eu coloco sempre a mesma questão. Para que é que as pessoas que mais foram prejudicadas pela Igreja Católica, as pessoas que mais foram perseguidas pela Igreja Católica, sendo elas as mulheres, e só aí tens metade da população, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas que não sejam brancas, heterossexuais e heteronormativas. Ou seja, só fica a ganhar. E só está em pleno na Igreja Católica uma pequena percentagem da população que é branca, heterossexual e que nasceu com um apetrecho no meio das pernas. Só essas pessoas é que não foram perseguidas pela Igreja Católica, e só essas pessoas, quando não eram cientistas, a descobrir coisas que iam contra a doutrina da Igreja Católica. E, portanto, só faz sentido que essas pessoas, ou melhor, só faz sentido para essas pessoas pertencerem à Igreja Católica, porque é o seu clube. É o clube da sua raça, é o clube do seu género, é o clube do seu sexo, é o clube da sua cor de pele, do seu discurso, do seu privilégio. Só essas pessoas é que deviam, a esta altura do campeonato, quase já no final de 2025, só essas pessoas é que deveriam almejar a integrar totalmente a Igreja Católica, porque só elas é que ficam a ganhar. Todas as outras estão a tentar integrar-se na Igreja Católica para quê? Para quê? É a mesma coisa que eu pensar em pessoas, há uns tempos largos atrás, saídas dos barcos esclavagistas, Sim. a dizer: o meu grande sonho é ser aceito pelo meu dono. O meu grande sonho é sentar-me à mesa com ele. Ele vai-me sempre ver como uma criatura sub-humana. Mas o meu grande sonho é sentar-me à mesa com o gajo que me escravizou, que me bateu, que me torturou, que me violou, etc. E isso a mim faz muita confusão. Faz muito mais confusão estas pessoas quererem integrar a Igreja Católica do que a Igreja Católica continuar a ser aquilo que sempre foi. Pois, a mim também. Eu não sei como é que me sentiria na pele dessas pessoas. De facto, tenho essa dúvida. Acho que o que faria era não pertencer a um sítio que não me quer, que não me aceita. Pronto, por isso simplesmente virava costas. Ou procurava uma alternativa, ou vivia. Não, se calhar não precisaria de alternativa, como enquanto ateu não preciso. Foi precisamente por discordar do que lá se passava que me afastei. Bem, e tens outras alternativas. Se realmente acreditas, e nós não estamos aqui para convencer as pessoas a não acreditarem, se realmente acreditam, há outras alternativas. Não? A Igreja Católica não é a única cristã à volta do mundo, e recentemente foi eleita, apontada, na verdade, uma mulher para o cargo de arcebispa da Cantuária. Sarah Mullally, qualquer coisa desse género. E há outras ao redor do mundo que não são tão perseguidoras das outras pessoas, dos outros, não é? Daqueles que não são parte dessa minoria muito pequena. Em todo o caso, epá, para mim não me faz sentido. A única coisa que eu posso dizer e o único apelo que eu posso deixar é este: onde não couberes, não te apertes. É um bom lema e é uma boa mensagem. E outras É notícias. isso, é isso. Agora passamos para o contexto nacional.
em que surgiu uma notícia que o Grupo Vita recebeu mais de 80 pedidos de compensação financeira por causa dos abusos sexuais na Igreja. E também mencionar aqui que, tanto a nível nacional como a nível internacional, têm surgido ainda mais casos de abusos sexuais de menores, infelizmente. Portanto, lá o problema sistémico da Igreja continua, o problema dos abusos sexuais continua. Aqui, neste caso, parece que já está a haver uma solução, e quando eu digo aparece é porque aparentemente, e já vamos ver porquê, uma solução em que há um reconhecimento de que houve um problema. Felizmente, a Igreja Católica já reconhece, porque durante muito tempo negou e ocultou estes casos. Agora já reconhece que houve, tanto a nível internacional como a nível nacional, e que é preciso fazer alguma coisa, e que essa alguma coisa a fazer passa por uma compensação financeira. Compensação essa que será sempre simbólica, porque obviamente nunca compensa realmente os danos causados, sejam físicos, sejam psicológicos, às vítimas. O ponto da situação atual é que alguns casos ainda estão em avaliação. Segundo o que li ainda hoje, faltam avaliar cerca de 7 casos. E as pessoas, as vítimas, têm dito que iriam doar esse dinheiro que irão receber, independentemente do valor, porque a sua motivação não é financeira. E algumas dizem que vão doar aos bombeiros, outras a causas sociais, outras vão doar aos netos. Pronto, e eu estou a dizer isto porque uma das afirmações que eu fiz quando tenho abordado estes temas aqui no podcast é que não passa pela cabeça de ninguém que, que as pessoas estejam-se a chegar à frente para receber dinheiro. Ou seja, não há uma motivação financeira. A motivação é apenas uma compensação pelos danos causados. E essa motivação não é de caráter financeiro. E agora surgem estas informações veiculadas também pela comunicação social, que devem ter de falar com as pessoas, perguntar o que é que iam fazer com o dinheiro, e que demonstram isso precisamente o que eu tinha vindo aqui a dizer, que é, não há uma motivação financeira, há uma procura, a motivação é uma procura de justiça. Primeiro de reconhecimento de que isso foi feito, porque acredito eu que não custe mais às pessoas do que ouvir que não aconteceu nada, que os padres são bonzinhos e que não houve abusos. E obviamente não estou a falar de todos os padres, estou a falar dos padres que cometeram esses abusos de menores, não faço essa generalização, mas reconhecer sim que houve, e que não só que houve esses casos de abusos, mas que a Igreja tentou durante muito tempo, a nível sistemático e recorrente ao longo do tempo, ocultar e abafar esses casos. E aqui há uma assunção, pelo menos o que eu vejo positivo nisto é que já houve um reconhecimento e que há uma tentativa de compensação, e vamos ver o que é que dá. E vamos ver o que é que dá, porque nas notícias que eu vou lendo e que vamos trazendo aqui ao podcast, parece que é já no próximo mês, é já no próximo mês, e entretanto já estamos em outubro e ainda faltam 7 casos para serem analisados. E eu coloco-te sempre a questão, não é? Isto terá fim? Isto alguma vez vai se resolver? Alguma vez vai deixar de haver novos casos? Porque aquilo que me parece é que, à medida que mais pessoas falam sobre o assunto, eles utilizam isto para atrasar o processo, quando não há razão nenhuma para não pagar as compensações, que eles chamam de compensações porque Uhum. legalmente teria consequências chamar-lhes aquilo que realmente são, que são indenizações. Indenizações. À medida que mais pessoas vão falando, eles vão atrasando os processos que já estão concluídos, que já foram analisados, quer dizer, e Uhum. analisam em cima de análises para atrasar o processo. Na tua opinião, isto algum dia vai acabar? Alguém vai receber, seja o que for? Não sei, a gente já sabe como é que estas coisas da justiça funcionam em Portugal, que tudo demora tempo e depois os mais poderosos acabam por nunca indemnizar como deve ser as vítimas, ou seja, são as vítimas que ficam sempre a perder. Eu quero acreditar que sim. Eu gosto sempre de acreditar que no fundo, no mundo injusto em que vivemos, há uma réstia de esperança e de justiça, e eu espero que algumas destas pessoas sejam compensadas. O que vai acontecer é que sempre que passa um ano, aumenta a probabilidade de alguém falecer, de uma das pessoas falecer, até porque alguns destes casos já são antigos, e quanto mais pessoas forem morrendo, são menos as pessoas a receber a compensação, portanto, maior a probabilidade, mais dinheiro fica a Igreja com esse capital, ou seja, não, acaba por não pagar. Não pagar não porque não quer ou porque vai adiante, mas porque as pessoas morreram, ou seja, quem iria receber já não está cá para receber. E vão também E isto é desistindo. triste.
E vão desistindo, claro, porque isto é penoso, quer dizer, as pessoas querem pôr uma pedra sobre o assunto e seguir em frente com as suas vidas. Todos estes casos é relembrar, por isso é que eu acho que são poucas as pessoas que se estão a chegar à frente, porque ou não querem perder tempo, ou não querem relembrar o que já passou, ou porque essas próprias pessoas já fizeram as pazes com o passado, ou já puseram uma pedra sobre o assunto e não querem voltar a pegar nisso, porque são muitas mais as que teriam direito a receber essas compensações, mas pronto. Eu não sei responder a isso, mas quase que aposto o seguinte, que em 2026 ainda vamos estar a falar disto. Isso para mim parece-me certo. Eu quero saber é se em 2036 também vamos falar sobre isto, e eu vou apostar desde já que sim, a menos que nós já não estejamos aqui neste podcast Pois. para o fazer. Mas que a questão vai continuar a arrastar-se, eu creio que sim, porque é uma questão que não se prende só com a Igreja Católica. Para mim, aquilo que a Igreja Católica está constantemente a tentar fazer é, se nós nos referirmos sempre a isto como um acontecimento do passado, foi coisas que já acabaram, foram coisas que já passaram, que já não têm importância, se formos diminuindo isto e colocando isto no reino do passado longínquo, vamos conseguir que a opinião pública se foque no passado e que não veja, que não verifique que os mesmos problemas continuam a acontecer no presente. Não são só, nós não nos podemos focar apenas nestas pessoas que têm direito a receber indemnizações e que tinham, acima de tudo, o direito, enquanto seres humanos, a verem punidos os seus agressores. Exato. Essas são outras questões que se prendem com a questão legal. Que é depois dos 18 anos, quando tu és abusado enquanto menor, depois dos 18 anos tens um período muito pequeno para te queixares. E estamos a falar de pessoas de outras gerações em que era impensável fazê-lo. Portanto, isto também tem a ver com a lei portuguesa que permite que instituições como a Igreja Católica saiam impunes. Porque eles dão compensações, porque legalmente eles não são obrigados a dar nada. E isso está mal. Isso é culpa nossa, isso é culpa de Portugal, é culpa do nosso Estado, é culpa do legislador. Em relação àquilo que se passa, é não esquecer que por mais que nós queiramos e tenhamos uma obrigação moral de defender as vítimas do passado, devemos focar-nos em defender as vítimas do presente também e acima de tudo, porque nós não vamos conseguir mudar nada em relação ao passado, a lei não o permite, estas pessoas foram vítimas e os agressores saíram impunes. Mas então os agressores que continuam na igreja, onde é que está a justiça portuguesa neste momento? Porque eles continuam lá. A igreja só quer tapar os olhos do público para as pessoas não perceberem que a igreja continua a ser aquilo que sempre foi. Um ninho de pedófilos. Um ninho de pedófilos rodeado de outro ninho que os encobre, que os protege, que os aceita. Pior do que isso, que os perdoa. Estas são questões que nós vamos continuar a discutir, João. Por isso... Sim, até porque, como se vê, mexe muito, muito connosco do ponto de vista emocional, mas mexe com qualquer cidadão que assista a estes casos eu sinto e que os acompanhe na comunicação social. Eu sinto que, enquanto criança, houve um abuso por parte da igreja que forçou um batismo sobre mim que eu não autorizei. Sinto isso. Quer dizer, os meus pais autorizaram, legalmente está tudo bem, do ponto de vista moral aquilo não devia ter acontecido. Não deviam ter pressionado, especialmente a minha mãe, que não era particularmente crente, mas que foi sempre supersticiosa, não deviam ter pressionado a arrastar-se para uma igreja um mês depois de um parto, que não foi assim tão fácil quanto isso, como nenhum parto é, para batizar uma criança. E eu acho que isso é um abuso, e eu sinto esse abuso. Agora, eu pegar nessa vírgula na minha vida e comparar ao abuso destas vítimas, ao abuso atroz destas vítimas e de todas as pessoas que as rodearam e das pessoas cujas vidas elas próprias tocaram, para mim é incomensurável. E por isso vai sempre ser um tema muito emocional para mim, porque se eu me sinto mal pelo facto de me terem batizado, imagina o horror que estas pessoas passaram às mãos daqueles monstros, que muitos deles já faleceram e por isso nunca foram punidos, e outros continuam por aí. Continuam e continuarão por aí. Temos mais notícias para abordar? Sim, vou entrar no campo da laicidade para terminar e trago 3 notícias nesse sentido. Na conta de Facebook da GNR, Escola da Guarda,
surge uma fotografia do que me parece ser um bispo a benzer uma jovem guarda que estava fardada no interior da igreja, ou seja, uma celebração religiosa, provavelmente o equivalente a uma formação académica, não é? Naquele caso uma formação de grupo de soldados da GNR, e que depois da sua formação estavam a ser benzidos pelo padre. Aqui o problema é que a GNR é uma guarda militar que serve o Estado e, portanto, pertence à função pública, pertence a todos nós, estamos aqui para proteger e para fiscalizar, portanto, nas suas diversas funções, mas é uma entidade do Estado. E a laicidade implica a separação de Igreja e Estado. Portanto, a pessoa, aquela jovem, podia lá estar, como os outros jovens estavam lá dela, poderiam lá estar, não haveria problema nenhum se estivessem sem farda, porque estavam lá a civil. Estavam lá, depois da sua formação, iam lá e queriam ser benzidos enquanto cidadãos. Outra coisa é estarem fardados. Portanto, estão a representar uma função pública, uma função do Estado. Estão ao serviço do Estado enquanto estão fardados. E estavam a ser benzidos por um padre. E a questão que a gente deve colocar sempre é, todos nós, independentemente da nossa religião, e se em vez de um padre, se fosse um imã islâmico, e se fosse um pastor evangélico, será que olhávamos com uma perspectiva de normalização para aquela imagem, para aquela fotografia? Pois, se calhar não, se calhar revoltar-nos-ia. Imaginemos o que é que as pessoas mais conservadores diriam se vissem uma fotografia dessas. Portanto, se achamos que o Estado deve ser neutro e que a religião deve ser neutra também face ao Estado e vice-versa, então não podemos continuar a compactuar com situações destas. E isto é mais importante quando assistimos que o que à nossa volta está a acontecer é que estamos a ir por uma via política demasiado conservadora, nacionalista, até em alguns campos, segundo o que alguns defendem, e com uma crença de uma ideologia de pertença católica, como é que é dizer isto? Uma identidade cristã? Uma identidade cristã, exatamente. Aliás, ultra-cristã. Ultra-cristã que nós, historicamente, não somos. Se nós conhecemos a história do nosso território, não vou chamar nosso país, porque do nosso território, porque o nosso país, dependendo das datas, já quem classifica em 1143 com o Tratado de Zamora, que foi quando começou a surgir Portugal e depois se expandiu por aí abaixo. Antes disso, o nosso território não era cristão. Depois passou a ser. E houve várias fações cristãs no nosso território. E houve outros povos que cá habitavam que tinham outras crenças, inclusive pagãs. Portanto, nós nunca fomos só cristãos. Existiu e existe mais história no nosso território, a nível religioso. Nós temos uma cultura vastíssima, riquíssima, que vai para além do cristianismo. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Nós nunca fomos... Alguém que diga, isto a mim choca-me, alguém que diga que nós somos um povo cristão. Pá, não! Estudem história, por favor. Sim, mas isso é uma visão simplista e as visões simplistas são utilizadas, são instrumentalizadas pelas pessoas com visões políticas nacionalistas para, ao simplificar demasiado uma questão que é complicada, faz com que a resposta também seja imediata e aceite pelas massas que não estão minimamente importadas com o porquê. Estão importadas com o resultado que elas procuram, que não é o resultado que obtêm, mas que é o resultado que procuram. Em relação a isso, eu gostava só de acrescentar aqui uma notícia que saiu no Diário de Notícias, isto a propósito precisamente de tudo o que tem estado a falar. Esta notícia diz o seguinte: mesquitas e centro cultural islâmico vandalizados em Lisboa. Cartazes com o título Reconquistar Portugal.
o símbolo do movimento Reconquista, e a frase remigração ou inquisição, sobreposta a uma cruz vermelha, foram colados e pelo menos 3 mesquitas, a de Amadora, Odivelas e Lisboa, e num centro cultural muçulmano da religião de Lisboa. A informação está a ser avançada pelo jornal Sete Margens, que confirmou com alguns dos responsáveis a ocorrência. Isto é grave e eu acho que nós devemos olhar muito bem para a forma como isto foi feito. Os cartazes dizem remigração ou inquisição. Uhum. E eu não quero ver ninguém nem a ser expulso, nem a ser alvo de uma inquisição. Estas pessoas estão a defender uma ideia que é absurda e que nós já devíamos ter ultrapassado enquanto sociedade, que eu achava que já tínhamos ultrapassado enquanto sociedade. Portugal foi um dos grandes motores do iluminismo após o terremoto de Lisboa. Nós já tínhamos, enquanto sociedade, não só ultrapassado estas ideias medievais, como fomos causa para outros colocarem essas ideias em causa, precisamente. Uhum. E enquanto sociedade laica que devíamos ser, não podemos permitir que estas pessoas sejam perseguidas. Claro. Porque as mesmas pessoas que colam cartazes a dizer remigração ou inquisição, porque há ali um grupo de muçulmanos, e estamos a falar de um grupo que no seu total, no país todo, não excede as 100 mil pessoas, portanto são uma minoria absoluta. Essas mesmas pessoas queixam-se do genocídio dos cristãos aqui e acolá porque morreram X cristãos. Portanto, a vida para estas pessoas não tem o mesmo valor consoante a tua cor de pele, o teu estatuto dentro de uma sociedade. Não nos vamos enganar. O problema aqui não é serem muçulmanos, é muitos deles serem imigrantes e pobres. A pobreza é o pior pecado aos olhos dos nacionalistas. E é uma coisa com que nós temos que nos revoltar coletivamente. Claro, e explicar a essas pessoas, ou que essas pessoas, eu espero que compreendam, que isso é contrário aos ensinamentos e à doutrina da Igreja Católica. É contrário, quer dizer, a Igreja Católica defende os pobres, está nos Evangelhos, está do lado dos pobres, não está do lado dos muito ricos. É mais fácil, vou citar a Bíblia, é mais fácil um rico passar pelo... Como é que é? Uma agulha... Nós somos uns ex-católicos do caraças. Isto é mais fácil um delicioso. camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Isso Epá. mesmo. Ou um ateu, não é? Também, o ateu também não passa pelo buraco da agulha nem com camelo, nem sem camelo. Mas a verdade é esta, quer dizer, isto é tudo, mesmo a questão com as pessoas que vêm de fora. A mensagem bíblica dos Evangelhos é de acolhimento, não é de separação. Isto é tudo contrário. Estas pessoas não sabem, dizem-se cristãs, não sabem o que é o cristianismo. João, depende da forma como tu lês a Bíblia e da completude com que tu lês o Novo Testamento. E o Novo Testamento nem sempre é assim tão positivo quanto isso. Isso são outras questões que podemos até um dia falar num episódio dedicado. Mas a verdade é que estas pessoas não estão interessadas em serem cristãs. Estão interessadas em que os outros não sejam isto e aquilo e aquilo outro. O grande problema está aí. O grande problema está na exclusão das pessoas e não na forma como eles seguem a própria religião, se é que a têm, que muitos deles não serão sequer praticantes nas religiões cristãs deles. Muitos destes apropriam-se, muitos destes eu acredito que se apropriem da religião para conseguirem atenção, para conseguirem fãs nas redes sociais, para conseguirem likes, porque lá está, acham que a maioria da população é cristã e uma grande parte, uma grande fatia da população portuguesa, porque há bocado estava a falar da história, agora vou falar do presente, uma grande fatia da população portuguesa não é religiosa. São cerca de 20% não religiosos, independentemente de serem ateus ou não, mas não ligam à religião, não se interessam por isso. Não têm essa identidade. O país é de todos e tem de ser de todos que cá vivem. Sejam religiosos, sejam não religiosos, e sejam dentro da religiosidade, sejam cristãos, muçulmanos, judeus, qualquer outra religião. Temos de viver em paz, com tolerância e debate de ideias. Não pode haver este regime inquisitorial que eles próprios usam, essa expressão de Inquisição. Parece que esta gente não sabe o que é Inquisição. A Inquisição era gravíssima, não só para quem não acreditava, mas para os próprios crentes que
muitas vezes eram acusados e tinham de ir à Inquisição defenderem-se. E eram penalizados. E por trás disso estão interesses económicos, como estão sempre. Eu vou-te só ler aqui o que é que a Wikipédia diz sobre o grupo extremista português Reconquista. Reconquista é um grupo ultranacionalista, supremacista e nacionalista branco português. Portanto, só aqui nós chegamos logo à conclusão que estes ataques têm mais a ver com a cor de pele do que propriamente com a religião destas pessoas. Fundado em junho de 2023, o que é gravíssimo, porque começamos a ver não só o acordar destes grupos como o início de novos grupos dentro desta facção do ultranacionalismo, e liderado por Afonso Gonçalves e Alexandre Gazur. Gazur, que é um nome polaco, portanto o homem é extremamente português. Para quem quer expulsar as pessoas que não são portugueses, ele tem a portinha da rua aberta porque ele próprio tem um sobrenome que não é de todo português. Se é que nós podemos identificar, e isto é só uma sátira, porque nós nem sequer conseguimos identificar exatamente o que é que são sobrenomes portugueses. Quando começamos a ver as origens das palavras, isto tem tudo origens muito variadas. Em todo o caso, diz assim: o grupo tem vindo a destacar-se como um dos principais grupos militantes da extrema-direita em Portugal, em particular no discurso de ódio contra a imigração, de cariz marcadamente misógino, homofóbico e transfóbico. O foco do grupo é a retoma de Portugal dos não-portugueses étnicos e a expulsão de estrangeiros, tomando o nome da Reconquista Cristã, termo utilizado para descrever a expulsão dos mouros da Península Ibérica, concluída com a conquista de Granada em 1492. Portanto, esta gente quer voltar a 1400. Sim. Isto é impensável. Isto é impensável. Só até antes, quer dizer. Antes, claro, com certeza. Tudo o que estiver antes disso, para eles é ótimo, não é? Façam-me um favor, senhores. Façam o favor de saírem à rua, identificados. E de preferência, com espadas na mão, como naquela altura. Mas só mesmo pelo ridículo da coisa, para ver se vocês conseguem perceber o quão estúpido é esta ideia de que Portugal é dos portugueses com Z. E de que Portugal de alguma forma só pertence a um grupo étnico que é o branco. Enquanto estão com a mão na massa, façam um testezinho de ADN. Pois, iam ver as suas origens. Mas, Eva, isto deixa-me tão triste, porque são pessoas, estamos a falar de adultos, que se comportam como adolescentes ou como crianças. Não há criança nenhuma que faça isto, pá. Não, espera. Quando éramos crianças, nós brincávamos nas escolas aos reis e caçávamos mouros e brincávamos com isso, porque era o que ouvimos nas aulas de história e fantasiávamos com aquilo. Bem, isto são adultos, têm de saber melhor o que é que isto não é uma brincadeira. Estão a usar uma fantasia com implicações sérias na vida das pessoas e na realidade. A partir do momento em que não só verbalizam, mas como passam a ação e colocam cartazes, aí de bocado estão a cometer crimes. Crimes de ódio, para além do que já estão a escrever, que já pode ser inserido em crime de ódio. Mas já de bocado começam a atentados às sinagogas e às mesquitas aqui em Portugal. E isso é que me preocupa. E as pessoas é que sofrem com isto. Já para não dizer que sofrem com agressões verbais. Porque muita gente é insultada, é vilipendiada e mandada para a sua terra, etc. Já essas agressões verbais. Agora imagina agressões físicas ou patrimoniais a estas pessoas. Pá, nós não queremos isso. Isto é preciso pôr um cobre a isto. Isto não tem nada a ver com liberdade de expressão nem com liberdade de ação. Isto já ultrapassa, já começa a ultrapassar os limites. O facto deste grupo existir ultrapassa todos os limites legais deste país. E como é que isto ainda continua a acontecer? E entristece-me muito ver que a Associação Teísta Portuguesa fez este ano o seu primeiro Congresso Nacional do Livre Pensamento. Mas estes gajos, pá, já vão no segundo congresso. E têm sucesso. E têm dinheiro. E têm financiamento. De onde é que está a chegar este financiamento? Porque eu estou a ver o site deles neste momento e estou a ver aqui, quer dizer, isto, eu nem te sei explicar muito bem, isto é muito, olha, eu sei que não devia utilizar esta expressão porque não é portuguesa, com Z, mas isto é tudo muito cringe, isto é tudo mesmo muito cringe. E tens aqui coisas como... aquilo que eles dizem que fundada em 2023, a Reconquista é um movimento que sintetiza valores tradicionais, nacionalismo e populismo. Mas eles insultam-se a eles próprios populismo.
Eu gostava de perceber o que é que eles entendem por populismo, não é? Porque populismo, se me dissessem que eu sou populista, eu sentia-me ofendida, francamente. A visão do nosso fundador, Afonso Gonçalves, é tornar o movimento uma força real de mudança de mudança cultural e influência política. Estamos a falar de marchas pela remigração, em que tu abres as fotografias e eles vão com banners e estes certos todas branquinhas. Aquilo faz-me lembrar, sabes o quê? Os Proud Boys, Sim. nos Estados Unidos. Esta gente que tanto quer expulsar as culturas supostamente estrangeiras, muitas delas estiveram cá durante séculos, como é o caso dos muçulmanos, que ocuparam uma boa parte do território que hoje é Portugal durante vários séculos e deixaram cá o seu ADN que ainda subsiste, e muitas dessas famílias nunca abandonaram o país. Quer dizer, não estamos a achar, como esta gente acha, que houve uma reconquista, supostamente, e que limpou-se, houve uma limpeza étnica total destas pessoas. Não houve, elas continuaram a existir em Portugal e muitas delas têm cauchas descendentes ainda hoje. Em todo o caso, eles tanto querem impedir aquilo que eles consideram ser uma invasão, uma substituição, a grande substituição, que não têm identidade suficiente para serem um grupo original. Não, são uma cópia de um americanismo. Vamos falar de ironia. Falamos de ironia, não é? Exatamente. São mini trampazinhas, que estão a imitar uma cultura que não é deles, que é a cultura americana, ou a falta de cultura americana, de que até os americanos se queixam, norte-americanos, devo dizer, porque a América é muito grande, uma falta de cultura norte-americana, que eles estão a imitar. E eu tenho muito receio, eu sei que estamos a desviar-nos para a política, João, mas eu tenho muito receio que Portugal, como outros países europeus, nas próximas 2 décadas, se calhar menos do que isso, enfrente questões que hoje a América enfrenta, a América do Norte enfrenta, e nós vemos cada vez mais pessoas LGBTQIA+, de outras cores, origens, etc., a vir para Portugal, a tentarem fugir do ultranacionalismo. Sim. E a chegarem cá e a depararem-se com um grupo imitação, rasca, dos Proud Boys. Aquilo, eu também estive a ver o site agora, por causa de teres falado nisso e ver. Aquilo é uma fábrica de fazer dinheiro para quem está a coordenar o site, mais nada. Claro. Quem segue aquilo está a ser usado e está a ser manipulado. Portanto, como sempre, porque é esse o objetivo. Claro. O ultranacionalismo, estes grupos de extrema-direita, quem está à frente disto não acredita. Mas isso nós podemos ter exatamente a mesma discussão em relação aos grupos religiosos. Sim, na minha cabeça não cabe que o Papa e os seus amigos, a sua equipa, Time Papa, que eles não sejam ateus. Pá, não me cabe. São pessoas demasiado inteligentes para serem verdadeiramente crentes. Sim. A crença é um instrumento. Sim. Olha, eu sei que este paralelismo vai soar muito mal, mas eu vou fazê-lo. Quem vende drogas não consome drogas. Quem vende crença não consome crença. Quem vende populismo não consome populismo. Esta gente não sabe o que está a fazer e quer ganhar dinheiro, claro. Exatamente. Não me espanta. Bom, vamos avançar. Vamos avançar, sim. Mas continuamos a falar de dinheiro. Vamos avançar para continuar a falar de dinheiro. Sempre, porque as autarquias, esta é outra notícia, as autarquias já gastaram mais de 11 milhões de euros com a Igreja Católica desde 2020. Isto é uma notícia publicada na página 1, que costuma analisar análise das contas dos gastos públicos, essencialmente, onde é que está a ser gasto o dinheiro, e foi uma das conclusões a que chegaram. Isto vai ao encontro também de um outro texto que eu escrevi recentemente, creio que foi um comunicado, a propósito do que estava a passar em Loures. Há uns meses, a Câmara Municipal de Loures surgiu a notícia de ter investido também quantias avultadas de dinheiro. Primeiro pensou-se numa religião, depois foi saber, já eram várias, estavam a receber muito dinheiro. E pronto, isto é mais uma vez um ataque à laicidade, porque não há uma separação entre Igreja e Estado, porque este dinheiro que faz muita falta, estamos a falar de 11 milhões de euros, isto faz falta para serviços públicos e estão a ser gastos em instituições religiosas, mas enfim.
lá vai a laicidade à vida. A laicidade não pode existir enquanto nós permitirmos que a religião permaneça um modelo de negócios sem que não pague impostos, que não dá a Sim, acabar com as tropas, sim, mas também quando lhe tirarmos isso, tiramos-lhe tudo, tiramos-lhe o fundamento e deixa de existir. Aliás, tu vês, com países como a Alemanha e outros países sim, nórdicos, que não dão este tipo de abébias à religião. sim, E correndo o risco de fazer a pior citação deste podcast, isto é uma bandalheira, sim. mas a verdade é que isto é uma bandalheira a nível europeu, a nível mundial. E quando os países deixam de dar esse tipo de bébias, de dar financiamento às instituições religiosas, elas rapidamente murcham, porque o produto delas é inexistente. Estas instituições, estas empresas religiosas, não produzem nada. Elas fazem-te uma promessa de um produto que tu só podes receber depois de morreres, mas que pagas durante a vida toda. Sim, Por isso, se tu lhes tirares o fundamento financeiro, elas rapidamente murcham e desaparecem. E é só por aí que nós temos que ir. É uma solução financeira para um problema financeiro. Cortar de vez o financiamento a este tipo de instituições e obrigá-los, naturalmente, a pagarem impostos sobre o produto que vendem, que é uma burla. uhum, Se exato, vão burlar, ao menos que paguem impostos. ao menos isso. Ou E então, pronto, pá, depois têm que ser julgados por burla, mas dado que não se consegue provar a burla, porque as pessoas não consegues provar se a pessoa acredita ou não acredita naquilo que está a dizer, ao menos que se paguem impostos. E logo se verá depois quanto tempo é que aguentam quando perderem a possibilidade de viverem como reis às custas do povo que neles acredita. sim, principalmente as religiões mais pequenas, mais descentralizadas, que nota-se mesmo que que é um movimento económico. Com Mas certeza. enfim. E depois, para o último, aproveitamento de um desastre que houve e com o qual ficámos todos sensibilizados a nível nacional, apesar de ter ocorrido em Lisboa, que foi o desastre do elevador da Glória, em que ainda, ainda havia pessoas hospitalizadas, as pessoas tinham falecido. Tipo, no dia anterior havia pessoas hospitalizadas ainda em recuperação, estava a tentar perceber ainda o que é que acontecia, o que é que tinha acontecido, qual a causa para aquele acidente, e a Igreja Católica fez logo uma missa para velar, para preocupada com aquelas vítimas, e eu interpreto isto como escrevi um texto para o blog Diário de uns Ateus, em que interpreto isto como um aproveitamento da fragilidade, da desgraça, de tudo aquilo que aconteceu, para dizer nós estamos aqui, nós somos presentes, nós estamos atentos ao que se passa, parece que era isto que queriam dizer, mas na realidade aquilo a mim soa-me hipócrita e, e é um aproveitamento, é para aparecerem nas notícias. E foi isso que aconteceu, apareceu nas notícias, apareceu nos noticiários todos, a Igreja Católica faz uma missa, uma homilia, a propósito das vítimas do desastre, não sei o quê. Isso é o aproveitamento religioso do desastre. E depois, como nos estávamos a aproximar das eleições autárquicas, houve também um aproveitamento, não digo bem um aproveitamento político, mas uma promiscuidade política, novamente, entre a política e a religião, porque a essa missa estiveram presentes alguns membros do governo e também alguns autarcas, ou candidatos a autarcas. Pá, e isso eu tenho de condenar, não posso concordar com isso. Mesmo que estivessem lá, e agora aqui não em funções, mas enquanto cidadãos que estivessem lá. Porquê? Porque há várias maneiras de prestar uma última homenagem às vítimas, de um modo não religioso. Por exemplo, e eu menciono isso no texto, poder-se-ia os autarcas, os membros do governo, ir ao local, por exemplo, e colocar ramos de flores, por exemplo. Não precisavam de ir à igreja, era desnecessário. Era desnecessário e foi despropositado. Pronto, que a igreja fizesse isso é uma estratégia institucional. Não concordo com ela, mas é uma estratégia institucional para aparecer. Que os políticos têm ido. Aí não concordo mesmo, e há outras maneiras de se manifestarem, de manifestar o seu pesar pela tragédia e prestar a última homenagem. E quem diz colocar flores, que é obviamente um gesto extremamente simbólico, bem como também é ir à missa, estar presente na missa, mas pode-se fazer outros tipos de homenagens lá, pronto. Enfim, eram Como estas notícias que disse, eu trazia hoje. como disse o Diz, diz. Xavier Basto,
na sua exposição, na sua palestra no Congresso Livre Pensamento, o Marcelo Rebelo de Sousa tem toda a liberdade e toda a legitimidade de ir à missa. O Presidente da República é que não. Exato. E aqui aplica-se o mesmo princípio. Todas aquelas pessoas tinham toda a legitimidade em ir à missa, só não enquanto representantes do povo. E isso é que está mal, porque se lhes tirares essa representatividade do povo, eles não querem ir à missa. Porque não os vais encontrar na missa de domingo da semana a seguir. Eles querem estar lá, enquanto presidentes da Junta, presidente da Câmara, enfim, enquanto figuras políticas, para apelarem ao voto na sua figura. Sim. Apenas isso. É uma hipocrisia. Isto não é é um lava-mãos. Isto é um lava-mãos. Isto é uma promiscuidade de parte a parte, porque estes políticos também têm todo o interesse em aproveitar a Igreja, assim como outros políticos tiveram, em tempos, todo o interesse em aproveitar as igrejas evangélicas, por exemplo. Claro. Isto surge com um mediatismo muito grande na comunicação social, que também tem, por sua vez, uma obrigação de manter a crítica e de manter a laicidade e de não ir atrás do senhor padrezinho, do senhor bispozinho, do senhor dom não sei quantas. Mas a verdade é que há um monopólio da Igreja Católica no que diz respeito aos nossos jornalistas e à comunicação social em geral, e mesmo em relação às redes sociais, e isso é outra coisa que nós, como associação, também temos que combater, e muito. Sim. Vamos passar à próxima rúbrica. Qual é o livro que me trazes hoje? Então, hoje trago um livro diferente. Em vez de ser um livro sobre religião ou contra a religião, trago um livro de divulgação científica. O livro é intitulado O Fim do Mundo em Cuecas, uma organização de Hugo van der Ding. Portanto, um humorista, cartunista também. Conhecemos os seus desenhos engraçados que ele vai publicando nas redes sociais. E ele, em colaboração com o David Marçal, organizou este livro da coleção Desassossego. E este livro é um conjunto de textos que versa precisamente sobre o tema do título, que é o fim do mundo. O que é que aconteceria? A pergunta é esta. Como é que, convidando vários cientistas, porque os autores destes textos são cientistas, convidando-os como é que eles veriam o fim do mundo. E é um livro, também tanto como as ilustrações, como o título parece ilustrar, pretende ser um livro engraçado, com algum sentido de humor. Os seus textos variam muito. Uns são ensaios, mais ou menos, uns mais sérios, outros mais lights, digamos assim. E há vários textos de ficção. Portanto, vamos encontrar, quando lermos o livro, vamos encontrar vários destes textos muito diferentes, muito variados, sobre como poderiam ser o fim do mundo. E vou dar algum exemplo. O livro está dividido em 3 partes. O primeiro é Fins do Mundo de Origem Humana, que podem ser com recurso à inteligência artificial, algum desastre genético, com questões sociais, etc. O fim do mundo de origem natural, como por exemplo o fim do mundo causado por um vulcão ou um sismo, ou o fim do mundo, o terceiro capítulo é Fins do Mundo de Origem Espacial, portanto, sobre o espaço, meteoritos que caiam, uma renovação, uma expansão do Sol. Portanto, cada cientista, com base na sua área profissional ou com base na sua área de interesse, foi escrevendo, foi refletindo, foi imaginando, foi fantasiando sobre como é que poderia ser um eventual fim do mundo. E este livro foi publicado, salvo erro, em 2024, portanto, depois, 2023, em 2023, portanto, nós saímos da pandemia em 2022, foi quando terá surgido a ideia de escrever este livro. Os organizadores contactaram vários cientistas, que obviamente tinham pouco tempo a escrever, portanto isto demorou um bocado a sair, mas pronto, depois lá foi publicado. E eu queria chamar a atenção para um capítulo em particular, que aliás não é o capítulo, é a introdução. A introdução é escrita por Carlos Filhais e nesta introdução o que ele faz
O Carlos Filhais é um físico conhecido, também divulgador de ciência, que tem escrito vários livros em colaboração com David Marçal, bioquímico e também divulgador de ciência. E aqui nesta introdução, o Carlos Filhais faz vai repescar todos os potenciais fins do mundo, ou todos os fins do mundo que foram anunciados de um ponto de vista religioso. E que não se concretizaram, obviamente, porque nós estamos aqui a fazer este podcast, portanto o mundo ainda não acabou, o que quer dizer que todas estas previsões do fim do mundo são previsões falhadas. Não é a primeira vez que os autores abordam este tema. Estou a pensar, por exemplo, num livro de 2012 intitulado Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias de Falsa Ciência, da Gradiva, em que houve ali num subcapítulo os autores, também o David Marçal e o Carlos Filhais, abordaram este tema dos fins do mundo, ali muito tenuamente. Noutros livros, que eu já li vários livros deles, de vez em quando este tema vai surgindo assim a miúdo para contextualizar uma ou outra ideia. Mas é agora, nesta introdução, que o tema é mais desenvolvido pelo Carlos Filhais, em meia dúzia de páginas, mas que vale a pena ler e que, para quem é crente e quem tem medo, que é crente, porque há vários tipos de crentes, mas aqueles crentes que têm medo do fim do mundo, se olharem novamente para a história é muito importante, porque dá-nos uma outra perspectiva dos acontecimentos. Se olharmos para a história, vemos que já houve várias previsões do fim do mundo e que elas não se concretizaram. E, portanto, sempre que surgem novas previsões do fim do mundo, principalmente do ponto de vista religioso, o mais provável é que elas não se concretizem, porque são profetas que inventam histórias mirabolantes, baseadas num receio bíblico de que o mundo irá acabar e as pessoas serão julgadas pelas suas ações, e umas irão arder no inferno, outras ficarão no limbo, outras irão para o paraíso. Pronto. A questão do limbo também já foi posta de parte nos últimos anos pela própria Igreja Católica, dizer que não é bem assim, mas pronto. Isto remete-nos para um tema que também esteve muito em voga nas últimas semanas, ou no último mês, que foi a questão do arrebatamento, do fim do mundo, e que as pessoas iriam deixar de estar aqui, no planeta, as que se portaram bem, digamos assim, os bons cristãos, os que têm bons valores, e iriam para o céu, para junto de Deus. Tenho que discordar. Não são as pessoas que se portaram bem, que viveram vidas muito boas, que vão num arrebatamento. São aquelas que entregaram a vida a Jesus. Ou seja, estamos a falar de um secto, de uma parte do cristianismo que não acredita que tu vais para o céu pelas tuas boas ações. Porque isso colocava-os numa posição complicada, que é, então um ateu ou uma pessoa de outra religião que pratique boas ações vai para o céu. Não pode ser. Olha agora, pessoas de outras religiões e ateus a irem para o céu, isso não. Então não é a tua boa ação que te salva. Tu és salvo pela graça do Senhor. Tu és salvo porque acreditas e tens uma relação pessoal com um zombie de há 2000 anos atrás. E essa foi a questão que levou muita gente a considerar que, por exemplo, o vizinho com quem se dão muito bem, os próprios filhos ou os próprios pais não os iriam acompanhar no arrebatamento. E isso é gravíssimo do ponto de vista social, porque depois do arrebatamento não acontecer pela segunda vez, porque houve duas datas do arrebatamento. Houve uma data no calendário corrente e uma data no calendário juliano. E ambas passaram e nenhuma delas, como é evidente, viu acontecer um arrebatamento. E as pessoas que estavam embrenhadas nesta teoria da conspiração, houve algumas que chegaram, enfim, a despedir-se da família, porque imagina o que é, sei lá, um irmão teu, um filho teu, chegar à tua beira e dizer, olha, quero-me despedir de ti, porque amanhã vai acontecer o arrebatamento, e tu, como não entregaste a vida a Jesus, vais passar os próximos 7 anos num verdadeiro inferno na Terra. Olha, beijinhos, beijinhos, eu vou-me embora. O que isto faz a uma família? Pessoas que entregaram, inclusivamente nos Estados Unidos, filhos à guarda do Estado. Crianças. Sim, é assustador. É absurdo. E isto também denota a venderam os seus bens, porque achavam que já não fazia sentido. E deram coisas. Outras pessoas deixaram as casas equipadas com comida, armas e, acima de tudo, muitas bíblias.
porque andaram a comprar Bíblias para deixar espalhadas pelas casas, porque pensaram assim: eu vou desaparecer, a casa vai ficar vazia, os desgraçados que vão ficar aqui no Apocalipse, que se segue, não é? Os 7 anos de tribulação, vão precisar de Bíblias. Eu rio, mas isto não tem mesmo piada nenhuma. Isto tem tanto de ridículo como de preocupante. Particularmente o ridículo que nós discutimos no último episódio, eu e o Paulo, de imaginar, quer dizer, nós ficámos para trás, que somos ateus. Não é que eu quisesse ser arrebatada, obrigado, dispenso. O ridículo de olhar para cima e ver pés a dar, e gente nua a voar. Quem é que acha que isso poderia acontecer? Tu, para conseguires encaixar essa psicose na tua cabeça, tu tens que estar com problemas psiquiátricos. Já não estamos a falar de gente com crenças muito fortes. Já estamos a entrar no campo da doença psiquiátrica. E isto ter acontecido com tanta gente nos Estados Unidos denota uma psicose coletiva, mas denota que também, do ponto de vista pessoal, estas pessoas não estão bem. Pois não, estou com a situação que lá se vive, tanto de incerteza política, de ódio, de raiva que eles têm. Aquele ódio, aquela raiva vem de algum sítio, vem do mal-estar que eles têm, vivem em condições. Aquilo é um país muito rico, mas as pessoas não são ricas. Não, as pessoas são pobres. São pobres, existe uma grande desigualdade social e económica e financeira lá, naquele país, que é um dos grandes problemas. Claro que as pessoas não estão bem. Existe muita miséria nos Estados Unidos. Eles dizem que é the greatest country in the world, mas isso é mentira. É um país miserável. Não há nada na minha vida. E olha que eu não sou, quer dizer, sou uma classe média muito baixa, não é? Eu não tenho grande riqueza, não tenho um emprego maravilhoso, quer dizer, a minha vida não é de todo perfeita. Mas não existe nada na minha vida que me fizesse desejar que amanhã me arrebatassem. Claro. Eu teria que estar num estado profundo de, sei lá, de tristeza, de depressão, de sei lá de quê, que não sou psicóloga nem psiquiatra para julgar isso, para desejar isso para mim. Desaparecer daqui. Para mim, e o que é grave nisto, é que isto são desejos de suicídio. Sim. Mascarados. Eu quero sair desta terra, eu quero desaparecer daqui. A minha vida é tão má, eu estou tão mal, que eu, na prática, eu gostaria de me suicidar. Mas mascaro isto com uma psicose, nem é com uma psicose, com uma crença religiosa, e transformo esse desejo de suicídio num desejo de arrebatamento. Eu acho isso epidémico, horrível e absurdo. E o facto disto ter acontecido na sua maioria, pessoas nos Estados Unidos e pessoas na África do Sul, porque isto começou na África do Sul, Sim. denota exatamente qual é o tipo de sociedade que os Estados Unidos realmente têm. E depois temos aqui a imitação dos Proud Boys a achar que nós estávamos bem se fôssemos como eles. É isto que me faz grande preocupação, mas acredito também que continuará a fazer grande preocupação porque não temos outra volta a dar. E de seguida temos... as notícias da Associação. Muito bem, vamos passar às notícias da Associação. Sim, então, uma vez que o tempo já vai longo, vou tentar ser breve. Gostava de mencionar aqui um canal de YouTube de uns parceiros nossos, o canal Ativistas Ateus do Brasil, que é desenvolvido pelo Marcos Cavalcanti, que tem feito um trabalho inexcedível neste campo da divulgação do teísmo do outro lado do Atlântico. Nesse canal, o Marcos Cavalcanti entrevista diversas pessoas. Outra coisa que reparei nesse programa que ele tem, nesse canal, e que vejo com bons olhos, é ele tentar incluir nos seus entrevistados homens e mulheres, para termos uma diversidade de perspectivas, ou seja, as pessoas que ele entrevista são muito variadas, e ainda bem que ele está a conseguir dar voz a novas pessoas e com diferentes experiências de vida. E ele tem uma secção em particular nesse canal que se chama Cosmovisão Ateísta em 50 Questões. E num desses episódios, até bastante recente, entrevistou o Mário David, que é um dos nossos associados, que também esteve a dar a sua cosmovisão ateísta, digamos assim. E, portanto, gostaria de salientar, apesar disto não ser uma iniciativa da Associação Ateísta, um dos nossos membros esteve lá presente muito recentemente. Depois, outro canal que gostava de referir, porque também já tem sido mencionado por nós já algumas vezes, é o Quarteto dos Três Ateus Miguel e Gabriel, em que
para além de estarem a fazer um bom trabalho na divulgação do ateísmo, e mais uma vez é um canal de YouTube e podcast que não é nosso, não é da Associação Ateísta, mas eles há uma boa relação entre os dois grupos. E a Eva Monteiro esteve lá, esteve presente. Pronto, Os 3 episódios a que te estás a referir são os últimos 3 Sim. episódios do Quarteto dos Três Ateus, Exatamente. em que houve um episódio de rescaldo Do Congresso, do Congresso, não é? Que foi que já falámos imediatamente no a início. seguir ao Congresso. Eu devia ter estado nesse episódio, desde já peço desculpas ao Miguel e ao Gabriel, mas nesse dia senti-me mal e não consegui participar. Participei no episódio a seguir, que neste caso foi, até já te digo qual é o título. Aliás, o título Eva in the House. Eva in the House, porque eles são engraçados. E eu estive nesse episódio precisamente para falar sobre o Congresso Livre Pensamento, mas também sobre outros temas da atualidade. E o último episódio que aconteceu também na última segunda-feira também nos mencionou e mencionou uma novidade também acerca do Miguel. Sim, o Miguel é o nosso mais recente associado. Associou-se agora à Associação Ateísta Portuguesa. O Gabriel já era associado, o Miguel juntou-se agora, e eu queria aproveitar esta menção para lhe dar as boas-vindas à nossa associação. Creio que o Miguel vai ser um ativo muito importante também para a nossa associação num futuro breve. É uma pessoa muito capaz, gosto muito de assistir ao podcast, às conversas que eles têm no canal deles. Infelizmente não consigo assistir em direto e nem sempre consigo participar, mas vou vendo quando tenho tempo, e gosto daquele estilo porque é uma conversa bastante informal e descontraída sobre temas de religião em particular, mas depois vão sempre fazendo o cruzamento da religião com o que vivemos na sociedade, que é outra coisa que também me interessa, o que faz daquele programa um programa bastante atual. Os episódios são sempre bastante atuais, até porque é esse o propósito, falar da atualidade. E portanto dou as boas-vindas ao nosso mais recente associado, Miguel. Gostava também de referir que o Quarteto tem feito uma nova iniciativa depois dos seus episódios. Portanto, para quem ouve os episódios do Quarteto dos Três Ateus em direito, logo a seguir ao episódio, eles têm feito um pequeno segmento no TikTok do Gabriel, portanto, que se chama Ateus.Lisboa. E nesse segmento que eles fazem no TikTok, o objetivo é convidar os ouvintes a conversar diretamente com eles. Por isso, se tiverem interesse em conversar com o Miguel e o Gabriel, juntem-se a eles às segundas-feiras, depois do episódio no YouTube, neste caso no TikTok, para subirem e falarem diretamente com eles e fazerem os vossos comentários. Olha, isso parece uma grande iniciativa. Acho que é uma coisa diferente do que se faz e coloca os ouvintes em contacto com os apresentadores do programa. Gosto muito dessa ideia. É excelente, eu tenho participado, sempre que posso vou lá conversar um bocadinho com eles, é uma coisa muito curta, 10, 15, 20 minutos, e acaba por ser uma excelente troca de ideias porque conseguimos discutir logo a seguir ao episódio as ideias que foram expostas no episódio. Eu acho que foi uma excelente ideia, é uma excelente iniciativa e acaba por haver uma troca muito positiva de palavras entre os fãs e os produtores do podcast. Eu gostaria também de falar, já abordámos aqui ao de leve o podcast Almoço em Deus, o último episódio, que foi foi uma conversa que tiveste com o Paulo Henriques, sobre o arrebatamento e o dia do juízo final. É um episódio, volto a falar nisto porque, apesar de já termos abordado há bocadinho, há minutos, a propósito do livro, gostaria de voltar a falar nele porque aconselho os nossos ouvintes a ouvir também esse episódio. Portanto, que se estão a ouvir os episódios aleatoriamente, voltem atrás. Se estão a ouvi-los sequencialmente, já o ouviram. Mas vocês colocaram colocaram questões bastante pertinentes nesse episódio. E uma delas que eu retive era: e se aquilo tivesse acontecido aqui em Portugal? E nós já tivemos uma situação, não digo muito parecida, mas que eu consegui traçar algumas analogias, que foi o fenómeno de Fátima, não é? Um evento coletivo que levou várias pessoas a deslocarem-se a um local
e acharem que estavam a ver coisas, pronto, e outras que deslocaram-se ao local para pensar que iam ver e não viram nada e também ficaram desiludidas, como desiludidas terão ficado aquelas pessoas que acreditavam no arrebatamento e depois não foram arrebatadas coisa nenhuma e estragaram a sua vida por causa disso. Mas se isso fosse em Portugal na atualidade, isso fez-me pensar que a nossa sociedade estaria muito mal se começássemos a ir por esses caminhos e se calhar teríamos. Mas já Teria. fomos mais recentemente. Na passagem do milénio houve muita gente a achar que o mundo ia acabar. Em 2012, se te lembras, por causa do calendário maia, houve muita Sim, gente. acho que não teve o mesmo impacto. Não sei. Ou a informação que nos chega aqui do arrebatamento eh, está obviamente enviesada e que se calhar não foram tantas pessoas assim, mas pá, sim, está bem, ok, houve esses receios, mas não houve, acho eu que não houve assim tantas pessoas a vender os seus bens, a despedirem-se da família, não teve um grau de gravidade assim tão grande. Não somos um país tão grande quanto os Estados Unidos. Tudo o que acontece aqui também é mínimo, não é? Quando falamos de 0,5% Sim, da população em Portugal é meio dos gatos pingados. 0,5% da população nos Estados Unidos é são muita muitos. gente. Pois. Por isso, há aqui também uma questão que tem a ver com a nossa demografia. Mas este é um tema, ainda bem que falas nisto, porque já agora aproveito para fazer este anúncio. Este é um tema que podemos, inclusivamente, discutir na tertúlia Livre Pensar deste mês, intitulada Desafios da Descrença na Era Digital, que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2025. Como sabem, é sempre feita na mesma altura, portanto, é sempre feita no último sábado de cada mês, pelas 10 horas da manhã, em sessão virtual. Por isso, espero que se inscrevam e que participem. E, entretanto, também vamos ter este mês, como sempre, o Clube de Antídoto. Leitura. Exatamente. Que tem um Exatamente. tema muito interessante. É Cartas a um Jovem Dissidente, é o terceiro capítulo do livro do Christopher Hitchens, que vai ser uma leitura interessante e que acho que vai gerar um debate também bastante profícuo e que vamos. Que faz, como é habitual naquele tipo de eventos, vamos ler, vamos começar por debater o que lá está, dar as nossas interpretações, que ideias é que nos suscitaram, e depois de certeza que vamos falar de outras coisas, porque o tema é de tal forma interessante que nos vai abrir pistas para falarmos de outros temas relacionados. É a minha expectativa. Como é também a minha, e desde já ficam então convidados para esta sessão, que decorre no dia 31 de outubro de 2025, às 22 horas. Por isso, se não forem a nenhuma festa de Halloween, estamos desde já convidados a participar neste clube de leitura. Se forem a uma festa de Halloween, lembrem-se que podem sempre participar no clube de leitura antes da festa. Caros primatas pensantes, obrigada por nos acompanharem neste episódio do Almoço sem Deus. Já sabem, se quiserem receber atualizações, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa e se tiverem perguntas, histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto. Queremos as vossas vozes aqui neste podcast. Entretanto, estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais uma entrevista interessante para os nossos queridos primatas pensantes e o João Monteiro volta no próximo mês para a crónica mensal de sempre. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. Como sempre, João, muito obrigada pela presença. Obrigado, Eva. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.